nós vamos falar sobre a jornada do cliente. Muito se fala em experiência do cliente na jornada de compras ou na contratação de um serviço. O cenário empresarial atual se mostra cada vez mais competitivo, demandando aí que as empresas brasileiras tomem atitudes que otimizem as oportunidades de novos negócios. Um dos focos dos gestores está na jornada do cliente e como ela atua no resultado de empresas. Uma pesquisa da Zendesk mostra que 76% dos consumidores se importam mais com a experiência de consumo agora do que antes da pandemia. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o empresário Marco Antônio Oliveira, ele que é sócio fundador da O4B, consultoria estratégica para negócios de médio e grande porte. Doutor Marcos, bom dia, seja bem-vindo aqui à programação do Rádio Café. Oi, Guilherme, bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da Rádio Café. Tema super empolgante que eu adoro falar. Obrigado pelo convite. Doutor, para a gente começar, como é que as empresas elas podem gerenciar essas diferenças geracionais e garantir uma boa experiência, principalmente para o cliente nesse caso? Guilherme, eu acho que um dos grandes desafios, né, é as empresas ouvirem o cliente, né, e ouvirem as diferentes jornadas que os clientes representam dentro dos seus processos. E aí, quando eu estou falando, imagine qualquer tipo de negócio, uma empresa de serviços, uma empresa de produtos, média, pequena, grande, qualquer uma dessas empresas deve olhar para o cliente de forma diferenciada. E o que você falou é importante. Hoje eu tenho várias gerações consumindo o meu produto, em alguns casos, e eu tenho que entender que essas gerações tomam decisão de forma diferente. E mais do que isso, passado recente a gente tinha essa jornada, ela era mais estável, ela demorava mais para mudar, e ela tinha poucos canais, né? A jornada era menos complexa. O que acontece hoje é que a jornada ela é mais complexa, porque eu tenho vários pontos de tomada de decisão, e a jornada muda, porque as gerações estão mudando a forma de consumir. Então, colocar o cliente no meio, no centro da minha decisão e entender como ele toma a decisão vai ajudar a gente a ajustar a nossa jornada. Tá? Certo. Agora, qual que tem sido, na sua opinião, doutor Marcos, os principais erros cometidos pelas empresas em relação a essa jornada do cliente? Tá. Eu acho que o principal e é muito comum, inclusive, viu, Guilherme? Muito comum, as empresas não colocarem o cliente no centro da sua decisão. Então, a partir do momento que eu não faço isso, tudo vai tá desconectado. E aqui, quando eu falo colocar o cliente no centro da decisão, não quer dizer fazer tudo o que o cliente quer. Saber falar não também, mas como é que eu estabeleço uma jornada para o meu cliente-alvo que seja efetiva, que seja positiva, né? Então, primeira coisa é coloca esse cliente no centro e constrói essa jornada pensando em como é que eu melhoro esse movimento até ele. Uma outra coisa importante é que as empresas olham para o cliente no momento do consumo, na hora que eu tomo a decisão de consumir. Mas o cliente, ele toma a decisão de consumir um produto, um conteúdo, por exemplo, antes de consumir o conteúdo. E normalmente ele continua consumindo após aquele primeiro contato. Então, eu tenho que olhar para o cliente com o começo, que começa antes de tomar a decisão de consumo, o consumo em si, e algo que continua, né? Algo que não termina. Então, eu acho que um dos grandes erros, acho que são dois principais. Um é coloca o cliente no centro, muitas empresas não colocam. E o segundo entende que ele tem ciclos dentro dessa jornada, e eu preciso monitorar esses ciclos. Tá certo. O senhor falou sobre essa questão do saber dizer não para o cliente, né? Acaba com aquela máxima de que o cliente sempre tem razão, né, doutor? Então, mas eu acho que é uma arte, né? Essa história de falar não para cliente não quer dizer que eu vou atender mal o cliente, quer dizer que eu vou atender bem o cliente que faz parte do meu público-alvo. O que acontece é que muitas vezes eu quero fazer tudo para todos os clientes e não faço bem nada para nenhum cliente. Então, estabelece o teu padrão de serviço, no caso de uma rádio, né, o meu padrão de conteúdo para o meu público-alvo e oferece algo de verdade que faça sentido para ele. Pode ser que tenha um público que não vai consumir o meu conteúdo, o meu produto, o meu serviço, porque não é meu público-alvo. Então, eu estou falando não para esse público de forma clara. E não tem nada errado nisso. Eu só tenho que deixar claro
o que eu quero ofertar, para que público, com que jornada e me focar nisso. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Agora, doutor, com a pandemia, a gente viveu uma certa mudança no formato, na experiência que o cliente tem e também na experiência que o lojista, que o empresário tem para atender esse cliente. Como é que eu faço para conhecer o meu cliente, então, a fundo e oferecer o que ele realmente está buscando naquele momento? Eu preciso ter um conhecimento mais amplo como comerciante, como lojista, como empresário? Então, a pandemia, eu acho que esse processo já vinha antes, né? De colocar. Primeiro que eu tenho um consumo mais nervoso, né? Eu tenho muito mais competidores hoje do que eu tinha 20 anos atrás. Eu tenho muito mais inovação hoje do que eu tinha há 20 anos atrás. Tenho muita tecnologia nova acontecendo. Então, esse processo vem acontecendo. O que acontece é que há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, né, era mais simples você entender essa demanda do cliente. Né? Eu tinha menos variáveis, era a coisa mais estável. Hoje isso mudou. Então, eu tenho que estar muito mais atento. Como que eu devo fazer? Primeiro, de novo, ouve o teu cliente. Entende o que está acontecendo. Mede, né? Cria formas de medir. E, de novo, gente, não tem nenhuma grande complexidade aqui. Boas perguntas para os teus clientes sinceras, perguntas sinceras vão te ajudar a melhorar o teu processo. Então, ouve o teu cliente. Antes de ele fazer uma aquisição, o porquê que ele está fazendo aquela aquisição. Depois que ele comprou, o que ele achou daquela aquisição? Como é que aquela aquisição de produto, serviço funcionou para ele após a aquisição? Então, assim, é muito mais complexo, tem muito mais variáveis. Eu tenho ferramentas que podem me ajudar, eu tenho metodologias que podem ajudar, várias metodologias, mas mais do que isso, ouve o cliente e ajusta a tua jornada para o que o cliente necessita. Então, acho que esse é o grande desafio. E outro, é um processo, Guilherme, que não acaba. Né? Você fala assim, então eu vou estabelecer uma jornada com o meu cliente, ela vai ser estável para os próximos 10 anos. Não vai ser. Ela vai mudar porque o cliente está mudando a forma de consumir produtos, serviços, conteúdos e por aí vai. Ô, doutor, essa questão de ouvir o cliente, ela garante uma certa fidelização dele, não? Então, eu acho que esse talvez seja o grande desafio e o grande diferencial. Sim, garante. Não é a única coisa, né? Porque a primeira coisa é ouvir o que o meu cliente busca. E, de novo, ouvir o que o meu cliente busca como produto ou serviço dentro dessa jornada de consumo, né? Não quer dizer que eu vou fazer tudo o que ele quer, não é isso. Mas eu vou fazer uma oferta justa. E a partir do momento que eu estou ouvindo o que ele quer, eu estou ajustando a minha oferta e eu estou atendendo uma demanda que o meu cliente está trazendo, essa composição de fatores vai melhorar, sim, a fidelização do cliente. Porém, não adianta só eu ouvir e não entregar nenhum valor para ele. Eu tenho que fazer essa combinação. Né? Ô, doutor, a gente vive um momento economicamente falando um pouco instável. As pessoas elas ficam na dúvida se compram, se não compram. O investidor fica receoso. E agora, como é que a gente pode usar desse momento, de certa forma, instável ou de crise, para atrair o cliente, usar da tecnologia, da internet, inclusive, para trazer ele mais próximo? E talvez não fechar uma venda hoje, mas nesse processo de fidelização, fazer ele ter essa confiança de que ele pode comprar comigo, de que ele pode fazer essa negociação. Ótima pergunta, Guilherme. Então, normalmente as empresas, no momento de crise, né, a primeira coisa que faz é cortar verbas de programas de relacionamento, né, os cashbacks, Publicidade. publicidade, corta anúncio, diminui o seu contato com o cliente, né? Diminui o contato com o cliente. A minha provocação é sempre o inverso. Não é investir a qualquer custo, não é isso. Mas é nesse momento que eu deveria me aproximar do cliente. É nesse momento que eu deveria preparar até uma base para um segundo momento, quando eu tenho um mercado mais aquecido, eu me apropriar ou me aproveitar dessa minha proximidade com o cliente. Então, e hoje tem ferramentas muito boas e baratas até, né? Então, você trouxe o exemplo de rede social. Dependendo do teu produto ou serviço, a rede social é um canhão para você fazer negócio. Contanto que você faça de forma correta, contanto que você passe a sua mensagem de posicionamento de forma correta, contanto que você faça uma oferta honesta, de forma frequente, né? Eu não acredito em voo de galinha, né? Aquela coisa que você vai, faz um movimento e acha que vai. Não é um processo de médio e longo prazo.
Então tem que ter consistência, né? Então, respondendo a tua pergunta, de novo, entende qual é a melhor ação que você pode tomar para se aproximar do seu cliente e faça ela de forma consistente. Não para, né? Eu acho que se eu tivesse que tomar, eu aqui na minha empresa, aqui no A4B, né? Se a gente tivesse que tomar uma decisão hoje de investimento, o nosso investimento, se tiver R$1, vai ser em relacionamento com o cliente. É certeza isso. O resto vem depois. Doutor, as pequenas empresas elas falham um pouco em relação a isso. Acredito eu que principalmente pela falta de conhecimento. Porque numa empresa familiar, onde o meu bisavô tinha uma loja, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, qual é a dica para o empresário para ele poder se atualizar em relação a isso? Eu acho que tem duas questões nesse cenário que você trouxe, Guilherme. Uma questão é você tem um histórico que te trava um pouco, né? Então sempre foi assim, eu sempre fiz assim, deu certo. Então muitas empresas pequenas, médias, né, de sucesso, que deram super certo, se prendem no passado. E o passado não existe mais. Então eu tenho que, primeira coisa é entender que o que deu certo há 10 anos atrás não necessariamente vai dar certo hoje. Não quer dizer que eu vou abrir mão dos meus valores, não é isso. Então, acho que a minha resposta para você em duas partes é, primeiro, entende que o que deu certo no passado não necessariamente dará certo no futuro. Não quer dizer que eu estou negando o passado, mas eu preciso ajustar a minha execução do futuro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, para se atualizar, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo e muito conteúdo bom, né? Sobre gestão de relacionamento com o cliente. As associações regionais acabam levando, né, muita coisa interessante, muito bons palestrantes. Então, eu acho que tem que estar antenado. Assim. Você fala assim, hoje eu não tenho informação. Não é verdade, informação tem. Hoje eu não tenho pessoas para trocar ideia para falar sobre o tema. Também não é verdade. Hoje tem muita gente disponível para conversar a respeito de temas que são desafiadores. Então, assim, eu acho que são dois movimentos. O movimento é quebra o paradigma e abre essa cabeça e vamos olhar para como é que eu faço para melhorar meu relacionamento com o meu cliente. Primeira coisa. E eu tenho que entender que o que deu certo no passado não necessariamente vai dar certo hoje. A segunda coisa é se organiza, né? Cria um programa para você se atualizar e busca conteúdo. Tem muita coisa boa disponível, né? Muito material interessante, muitos grupos de discussão sobre temas de jornada de cliente, que eu acho que eu posso participar. Ter interesse, ter disciplina e correr atrás. O dado está aí. Certo. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por dedicar esse tempo para conversar com a gente nesse momento tão relevante para a indústria e para o comércio. Muito bom, obrigado. Um ótimo dia, foi um prazer. Sigo aqui sempre à disposição e na torcida, tá bom? Obrigado. Grande abraço. Nós conversamos com o Dr. Marco Antônio Oliveira, ele que é sócio fundador da O4B Consultoria Estratégica para Negócios de Médio e Grande Porte.